Yamadori. Portanto, vou retirar esta planta daqui. Como é que se faz um Yamadori? Depende da espécie. Se for uma resinosa, nós temos que deixar a folhagem. Se for uma folhosa, deste estilo, nós temos que reduzir para evitar o stress hídrico. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é retirar o máximo possível de folhas para depois poder retirar daqui deste local. Aquilo que eu tenho estado a fazer é, eu tenho um ramo deste estilo, encontro o primeiro conjunto de folhas e corto todo o resto e deixo ficar aquele ali. Em ramos mais grossos eu vejo o que é que me interessa manter e corto mais à frente. Isto vai manter a massa foliar muito mais pequena, muito mais reduzida, para poder fazer o transplante e não haver aquele tal stress hídrico. O que se passa é que quanto mais folhas, mais evaporação existe e, portanto, convém diminuir essa evaporação. Ainda não mexi a nível de raízes, vou mexer a seguir. O transplante vai ser todo feito hoje. Ok, esta parte aqui já está, já fiz a poda para já como vai ficar, fiz uma redução bastante drástica. Alguns ramos eu estou a aproveitar para depois futuro trabalho, portanto ficaram alguns tocos com folhas. Isto irá permitir uma evolução mais tarde para um ramo da própria árvore. Neste aqui, assim, por exemplo, é para uma área de cicatrização, cortei menos, mesmo assim fiz uma redução. Este aqui tive que cortar, portanto, tem aqui algumas áreas em que realmente tive que fazer isto. Eu vou-vos trazer mais perto para vocês verem como é que se faz então o Yamadori, como é que se faz escavar, etc, para vocês poderem ter uma ideia de como é que se faz um Yamadori. No Yamadori, a primeira parte é fazer uma limpeza. Se for uma folhosa, corta-se ramificação que nós sabemos que não vamos aproveitar e, portanto, retira-se essa folhagem. Se for uma conífera, tem que se deixar o máximo possível, tem que ficar 75% da folhagem, isto porque é isso que vai manter a planta viva. Neste caso, na folhosa, é o contrário, porque existe uma desidratação muito rápida. E então, para evitar essa desidratação, corta-se a maior parte das folhas. Geralmente não aconselho que fique mais do que 20-25% nos máximos dos máximos, mas o ideal será entre os 10 e 15%. Neste momento será mais ou menos em comparação, então, uns 10-15% de folhas do que tinha. Portanto, depois o que se faz na limpeza é limpar a parte de aqui embaixo, na terra, para nós vermos a toda a volta onde é que estão as raízes, como é que estarão as raízes, portanto convém fazer esse trabalho. Geralmente faz-se a limpeza, puxa-se tudo que é lixarada para o lado e retira-se um pouco de terra, não muita, para não estressar as raízes centrais, mas retira-se um pouco para nós podermos ver possíveis obstáculos. Como estamos aqui a ver, tem aqui uma árvore velha. A primeira fase já está, portanto temos esta parte são as raízes, fui eu que a tinha trazido, portanto isto era o vaso antigo. Terei que mexer um pouco nas raízes, vamos lá ver ainda o quê, mas eu não queria mexer demasiado. Entretanto, aqui à volta vai ser a área em que vou escavar. Como se pode ver, ela já estava a conseguir vir para cá, espalhar as raízes, portanto
Será algo com que nos devemos preocupar agora de ver como conseguir retirar toda esta parte de forma a que não haja demasiado stress para a árvore. Portanto, eu estou a fazer só de um lado para vos poder mostrar algo. Eu quando coloquei aqui, eu aproveitei que já tinha aqui um buraco, provavelmente teria sido de uma árvore que eu já vi aqui as raízes, eles retiraram e deixaram ficar o buraco aberto. Eu não tinha reparado na altura quando pus a árvore aqui, eu não tinha reparado que está cheio de lixo, portanto tenho aqui bocados de telha, etc. E portanto, quando eu pousei, só cobri com o resto da terra e deixei ficar. Pronto. Portanto, é um Yamadori que em princípio eu já sei o que é que se passa aqui. Nota-se aqui a área do vaso ainda, mas temos muitas raízes a vir para cá, já vamos lidar com elas. Entretanto, temos toda uma área agora para escavar por aqui fora para ver então o que é que se pode fazer. Uma das coisas que acontece em Yamadoris é exatamente nós termos as raízes a crescer e termos raízes muito grossas. Ainda não é o caso, tenho aqui uma mais grossa qualquer coisa, mas pouca coisa. É exatamente o mesmo procedimento que eu costumo ensinar na parte de poda de raízes. Ou seja, eu tenho aqui uma raiz mais fina, tenho aqui uma raiz grossa e portanto a ideia é, vamos deixar a raiz fina e cortar a raiz grossa aqui, porque nós queremos retirar. Pronto, então podemos fazer isso até já, ok? Outra coisa que convém fazer quando estamos a escavar, basicamente é fazer quase como se fosse uma tigela. Basicamente é retirar a terra suficiente a toda a volta, de maneira a caber uma mão, geralmente ajuda bastante a ir retirar lá material, e depois começar a ir em direção ao centro, lá para baixo. As raízes, quanto mais raízes finas tiver melhor, que é o caso, tenho muitas raízes fininhas, portanto, se nós formos para baixo, geralmente tem uma raiz de profundidade, que é que segura a árvore ao vaso, e essa raiz geralmente, que é segura a árvore à terra, e essa raiz geralmente tem que ser podada, ela tem que ser cortada. Portanto, geralmente o que se costuma fazer é escava-se, vai-se metendo a mão e vai-se sentindo as raízes, não precisamos de as cortar logo. Eu costumo fazer a toda a volta e depois começo a empurrar ligeiramente a árvore, a ver para que lado é que ela tem força, tenho ali uma tensão. Então começo a cortar as raízes grossas conforme vou fazendo isso. Pronto, isso é uma maneira razoavelmente segura de também não estarmos a partir raízes. Não é fácil e, portanto, neste caso é um Yamadori rápido, tem que ser feito neste momento. Geralmente aquilo que eu costumo fazer em campo é, eu divido em 4, se repararem foi o que eu fiz aqui quase instintivamente, que é traço uma linha assim, vamos fazer de conta, vamos pôr assim para vocês verem, assim, ok, e depois teria outra linha assim e outra para aquele lado, não é? Assim, para ver pontos de referência, e basicamente o que é que eu faria? Faria primeiro um quarto, portanto tiraria deste um quarto, via como é que estavam as raízes, cortaria as raízes mais grossas e depois de ter trabalhado esta parte toda, eu geralmente quando vou fazer Yamadori na mata, na montanha, onde for, no campo, eu levo uma peneira comigo e arranjo áreas que tenham bastante cascalho, se tiverem casca de pinheiro melhor ainda, porque torna a mistura muito mais leve, e meto tudo ali para dentro. Isso vai fazer com que as raízes mais pequenas desta área se desenvolvam, mesmo que elas cresçam para cá não faz mal, porque o que interessa é nós termos uma bola de raízes ali, mesmo que elas estejam mais no exterior.
Pronto, deixo ficar, depois no ano a seguir vou para o outro lado e faço exatamente a mesma coisa daquele lado. Pronto, tiro, coloco o cascalho, tapo, pronto. E vou fazendo isso uma vez por ano, geralmente um Yamadori, por exemplo, um pinheiro ou de uns juníferos, eles podem ter 100, 150 anos, portanto são árvores que merecem respeito, e então aquilo que eu costumo fazer é demoro 4, 5 anos até eu retirar da terra. Depois, nessa altura, então irão para vaso. Algo que eu também costumo fazer, depois de encher toda a área de cascalho, eu pego numa parte pequena de solo e daquele peneirado que eu fiz, eu meto folhas em cima daquela área e ponho um bocado de solo ali. Isso é só para evitar de ficar com aquela área demasiado exposta e para não haver uma evaporação excessiva naquela parte. Também evita um pouco que a bicharada vá lá escavar e assim, pronto. Não haverá problema, neste caso, pronto, foi para vos mostrar. É exatamente isto que eu costumo fazer, mas realmente faseado. Neste caso não será o que vai acontecer, eu vou ter que fazer tudo de uma vez só. De qualquer maneira vou fazer esta área, já está. Agora vou fazer aquela área só para simular que eu estou a fazer o Yamadori em campo. Vamos fazer conta que o outro já era no ano a seguir. Depois farei o outro ao lado, ou do outro lado. Geralmente eu escolho fazer primeiro o que está mais à sombra, há sempre uma área que tem mais sombra que o outro, depois faço o que está no lado oposto, que será um que está ao sol, e vou fazendo assim porque assim dá tempo da planta se ir recuperando. Pronto, então vou fazer aquele lado. Esta área também já está, vou fazer então este lado. Então trazer-vos para mais próximo, é interessante por causa da quantidade de lixo que tinha, eu não sabia que tinha tanto lixo assim. Pronto, as raízes cresceram ao redor e foram-se formando assim, depois só com o tempo é que elas começaram a espalhar-se e isto está assim em todo o lado. Ok, pronto. Basicamente o que é que acontece? Além de ter crescido assim, a planta também criou raízes em profundidade. É normal, isto é o normal, nas plantas na natureza fazem isso para se segurar por causa dos ventos e portanto agora vou ter que começar a fazer uma limpeza a toda a volta, cortando algumas raízes e chegar principalmente às raízes de profundidade. As raízes à volta serão só cortadas as maiores, as mais pequenas depois eu vejo quando for passar para o vaso. Como podem ver, a raiz de profundidade, pronto, cortei-a, ela está meio cortada ali, por isso é que eu puxei para esgaçar. Tenho uma boa massa de raízes, isto agora tem que ser tudo treinado, vai ter que ser tudo desenrolado e ver como é que está, para ver o que é que se aproveita, o que é que não se aproveita. Vou deixar, ou vou tentar deixar, uma bola de terra no interior, para o stress ser menor, mas de qualquer maneira tem algo novo que não tinha quando eu coloquei cá, que é realmente esta raiz. Criou muita raiz ali, que engrossou bastante e foi por aqui fora para ali. Pronto, isto atingiu profundidades que não era habitual. Eu quando plantei, eu penso que seria mais ou menos por aqui, portanto ela aprofundou um bocado mais. Pronto, agora é uma questão de limpeza. E o mais provável vou fazer a limpeza aqui e depois então é que porei no vaso.
tática de trabalho das raízes é a mesma que eu já tenho ensinado noutros vídeos. Neste caso, por isso é que eu cortei muito, eu vou querer tirar uma boa parte de raízes destas mais compridas e, portanto, aquilo que eu quero é raízes pequenas e fininhas. Se repararem, eu cortei, por exemplo, aqui, exatamente porque eu tenho muitas raízes fininhas aqui. Estas são as raízes de suporte. Portanto, as raízes mais compridas serão cortadas se eu tiver assim ramificações. Pronto, e aos poucos, apesar de dar algum trabalho, aos poucos vamos fazendo sempre este estilo de poda, que é para obter uma massa de raízes até já com um primeiro treino. Aqui nesta área tem raízes muito grossas que se desenvolveram aqui, elas vão ser cortadas. Isto porque vou ter que pôr em vaso e, portanto, seria a única forma. De qualquer forma, tem aqui muitas raízes finas e pequenas que darão para criar estabilidade na planta. Esta foi a primeira poda, agora vou preparar a bacia onde ela vai ficar, vou levá-la comigo e vamos mudar de cenário, depois irei só limpar esta área toda. Quando fazem Yamadori, aquilo que eu aconselho é depois voltarem a tapar. Neste caso, um matidori, porque é urbano, mas se tiverem uma mata, ponham o máximo de detritos sólidos possível, pedras, terra, que é para não ficar um buraco. Isso vai evitar que às vezes alguém possa passar e tropeçar naquele buraco, magoar-se. Para todos os efeitos acaba por ser algo que devemos fazer por uma questão ética na parte do bonsai, ok?